Fala galera, tudo bem com vocês? Resumão na área, resumão de geografia, esse que trabalhamos um assunto da nossa época, mas que já vem sendo falado há muitos anos, porque está relacionado aos poluentes que nós jogamos, nós emitimos na atmosfera. Esses poluentes causados, seja pelas queimadas, seja pelo monóxido de carbono jogado pelos escapamentos dos carros, seja pela chaminé da indústria. Então, aula que fala sobre meio ambiente também, porque é conservação do meio ambiente para as gerações futuras, seja para você, seja para os filhos de vocês, é para gerações futuras. Se a gente não conservar, nós não vamos ter planeta Terra, né, Jorginho? É isso aí. Só lembrando que durante a aula nós falamos, os gases poluentes sempre existiram no planeta, não é isso? Só que ele se intensifica com a nossa ação humana, que hoje nós somos bilhões de habitantes, não é isso? Exato. Então, desses bilhões, de 8 bilhões de habitantes que tem na Terra, a gente precisa produzir. E quem faz essa produção é a indústria. E a indústria precisa de energia. Essa energia ela vem de alguma fonte, geralmente é combustível fóssil. Exato. É isso? E nós temos carros 24 horas, caminhões 24 horas andando aí nas estradas. Nós temos aviões 24 horas, né? Não estou falando só de um, né? São vários. Então, nós a todo momento estamos poluindo a atmosfera. E junta isso às queimadas, né? As queimadas, que também é um outro problema que falamos, inclusive, aqui da Amazônia, que nós estamos novamente no olho do furacão. É isso? Perfeito. Essa queimada que sai daqui da Amazônia, lá do centro-oeste e polui ali grande parte da América do Sul. Exato. Resumão na área, vamos lá na tela. Aula 21.2, poluição atmosférica. Falamos que a poluição atmosférica é justamente a poluição que vai para as camadas externas da Terra, a atmosfera. Essa poluição que emite gases tóxicos, partículas sólidas, tá? Causada principalmente por esses elementos aqui, ó, pelos poluentes atmosféricos primários, que é o dióxido de carbono, o dióxido de enxofre, o metano, o monóxido de carbono, certo? Então esses elementos estão na atmosfera e eles são jogados pela queima dos combustíveis fósseis, eles são jogados pelas chaminés das indústrias, eles são gerados pelas queimadas. Então tudo isso vai para a atmosfera e ao entrar em contato com a atmosfera, ele vai gerar problemas atmosféricos, ele vai gerar problemas ambientais. Falamos da inversão térmica, né, que é justamente um fenômeno natural, atmosférico, só que ele acontece no inverno, mas acontece que nós temos muita poluição atualmente e faz com que esse ar frio fique preso, estagnado, e essa poluição fique mais próxima da crosta terrestre, trazendo consequências para a população. Ela fica... entra a luz solar, aí fica um ar quente aqui em cima, depois o ar frio e aqui quente novamente, ok? Então não há a dispersão dessa poluição que faz com que tenha a inversão térmica. E aí a gente falou também da chuva ácida que gera impacto global e local. Quem intensificou isso foi a Revolução Industrial. E geralmente ela é causada por queima de combustíveis fósseis e ela ocorre principalmente na América do Norte, Estados Unidos, Canadá e Europa, ok? Falamos que ela está relacionada com o pH da água, ok? Que é pouco ácida essa água, mas quando há os gases tóxicos, como o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, é lançado pelas indústrias e essa acidez dessa chuva aumenta, ok? Causando esses impactos nas áreas urbanas, seja derretimento de esculturas ou monumentos, né? Na vegetação também causa, como o nome já diz, chuva ácida. Então a concentração de enxofre e gases impróprios vai causar exatamente desfolhamento e também a poluição do solo. E aí tem várias formas de reduzir a chuva ácida, como o tratamento desses gases industriais,
a energia verde, que é uma energia renovável que não precisa lançar na atmosfera esses gases poluentes, como, por exemplo, uma hidrelétrica, é isso? Ou a força eólica, eólica, que é do vento, ou a solar, entenderam? Então, ela não gera resíduos que vão para a atmosfera, ok? E reduzir, se pudessem esses povos usarem transporte coletivo e deixar seus carros em casa, também seria altamente recomendável. E ainda assim, tinham pessoas que poderiam andar de bicicleta. Então, as pessoas que tiverem um consumo consciente de energia elétrica, não deixar os equipamentos ligados, também isso faz com que haja um consumo menor de energia e, no entanto, diminui a poluição da atmosfera. E aí a gente falou da evolução do buraco negro, então, buraco de ozônio, estou falando já do buraco negro lá no universo. Já estamos falando de uma explosão de estrelas. Meu Deus, vamos concentrar no nosso planeta ainda, que ele ainda está aqui, nós estamos nele. Então, esse buraco de ozônio, ele teve uma grande destruição a partir do CF6, Carlinhos. Só que a gente vem recuperando ele e falamos que esse buraco de ozônio, ele foi principalmente discutido na Conferência de Montreal. E em Montreal, ali vem pessoas que fazem uma discussão internacional sobre o tema, dizendo da necessidade, e aí a gente tem uma recuperação considerável. Quando a gente fala que recuperou, realmente recuperou. No entanto, não é o ideal ainda para os padrões que era de um século atrás, ok? Quais as consequências do ozônio, né? O aumento do efeito estufa, certo? O câncer de pele, o degelo das áreas polares, o aumento do nível dos oceanos e as mudanças climáticas. Todos eles são consequências desse aumento de poluição que é jogado na atmosfera, principalmente porque essa poluição ela pode gerar uma ilha de calor, ela pode gerar uma chuva ácida, ela pode gerar o aumento do efeito estufa e também do aquecimento global. O efeito estufa, que é um fenômeno que já existe na Terra, ele é um fenômeno natural, só que ele aumentou devido à grande quantidade de poluentes jogados na nossa atmosfera. Tá? E ele é o responsável pela vida. E o que acontece? A temperatura da Terra, se não houvesse o efeito estufa, ela seria muito baixa, em torno de menos 18. E com o efeito estufa, ela mantém o equilíbrio de clima frio e quente. Só que, com o aumento da poluição, o que está acontecendo? Esse efeito estufa está fazendo com que a atmosfera se torne cada vez mais quente, né? Cada vez mais quente, que também vai gerar o aquecimento global, que gera outras problemáticas ambientais, gera outras problemáticas para nós seres humanos, como degelo das áreas mais polares, né, das áreas polares, o aumento do nível dos oceanos, a questão das mudanças climáticas, áreas que são afetadas por ondas de calor ou furacões, tufões, né, áreas que sofrem com a questão da seca, áreas que sofrem com a questão de muita chuva, como nós temos registros aí, se você buscar aí pela internet, em várias partes do nosso globo, isso acontecendo. Beleza. Então, depois do nosso resumão aí, a gente vai fazer uma tarefinha aí de boa, tranquilão, suave na nave. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. E aí, fizeram aí todo mundo tranquilão, tomaram um suco de cupuaçu de boa, né? Tranquilo, né? Aquele aluno que não gosta de cupuaçu toma o quê? Um suco de taperebá. Ou uma água, né? Ou suco de limão. Um suco de limão. É isso aí. Suco de manga, né? De manga, de goiaba. Se tiver manga, né? É isso aí. Então, galera, olha só. Obviamente que sabemos que todos vocês acertaram. A gente vai só confirmar. Vamos lá na tela, meu diretor. Questão número 1. As chuvas ácidas são fenômenos resultantes da elevação exagerada dos níveis de acidez da atmosfera em consequência do lançamento de poluentes produzidos pelas atividades humanas. Os países que mais colaboram para a emissão desses poluentes são os: letra A, subdesenvolvidos asiáticos que não possuem tecnologia para o controle de emissão de gases industriais. B,
Subdesenvolvidos industrializados que não possuem tecnologia para o controle de emissão de gases industriais. C. Subdesenvolvidos africanos e o Brasil que não controlam as queimadas em suas florestas equatoriais. D. Desenvolvidos do hemisfério norte, principalmente Europa Ocidental e Estados Unidos, que apresentam grande industrialização. E. Desenvolvidos do hemisfério sul, que ainda utiliza o carvão como principal fonte de energia, Jorginho. Então, olha só, está falando de chuva ácida. E durante a aula, o professor Carlinhos falou, e eu também evidenciei para você, que isso acontece principalmente nos Estados Unidos ali, e falamos inclusive que os ventos levam essa chuva ácida, né, para outras partes do planeta, isso, ali lá para o Canadá. Dos Estados Unidos para o Canadá, na Europa para a região asiática, né? Isso. Por causa dos ventos. Então são países desenvolvidos e muito industrializados. E ali na Ásia ali tem a questão ali da China, né? A região da China, Índia, enfim. Então é a letra D, pessoal. Vamos lá, questão 2. Sobre a chuva ácida, podemos afirmar que 1. São chuvas com elevado índice de acidez geradas pela combinação da água presente na atmosfera com as substâncias poluentes originadas pela queima de combustíveis fósseis. 2. É um fenômeno atmosférico provocado pelo uso intensivo de pesticidas e fungicidas nas áreas com elevado índice de desenvolvimento agrícola. 3. São chuvas cujas consequências se fazem sentir em diferentes áreas, independente dos locais onde existam as fontes emissoras de poluentes. 4. É um fenômeno atmosférico que tem como consequência a destruição da vegetação, a acidificação de lagos e represas, a corrosão de monumentos históricos, entre outros. Aluno esperto já vai olhar aqui, ó, que a afirmativa 4, nós até mostramos a imagem, né, Jorginho? A afirmativa 4 é verdadeira. Então, olhou aqui, colocou um Vzinho, aí ele já vai lá na alternativa, né? Então, ele já elimina a letra A. Só a letra A. Mas já eliminou uma. Tá? Vamos ver a afirmativa 3. Afirmativa 3. São chuvas cujas consequências se fazem sentir em diferentes áreas, independente dos locais onde existem fontes emissoras de poluentes. Acabamos de falar dos Estados Unidos, que vai chover lá no Canadá. Exatamente. Então, isso aqui é verdadeiro. Aluno esperto já vai olhar. Então, todas têm também. Todas têm a 3. Olha aí. Eita, professor, a gente dificultou, né? Vamos lá para 2. Professor Carlinhos, o senhor está muito mal. É um fenômeno atmosférico provocado pelo uso intensivo de pesticidas e fungicidas nas áreas com elevado índice de desenvolvimento agrícola, Jorginho? Nós não falamos disso, não. Não falamos disso, não, né? Então desconfie de palavras que a gente não usou. E não está ligado diretamente a pesticida e fungicida, está ligado aos poluentes jogados na atmosfera. Cancelar tudo que tem 2 agora, né? Exatamente. Onde tem 2. A C tem 2 e a letra E tem 2. Só pode ser a B ou a D. Não, não pode. Não pode, né? Não pode. Ou pode? Tem que saber se a 1 está certa. Exatamente. Porque as duas estão... Tem 3 e 4. Pois é, então a gente teve que ir até o último para saber, olha aí. Mas mesmo assim já foi eliminando, né, cara? Já foi eliminado. São chuvas com elevado índice de acidez. Isso aqui é geradas pela combinação da água presente na atmosfera com substâncias poluentes originados pela queima de combustíveis fósseis. Falamos sobre isso, Jorginho. Exatamente. A água da chuva juntamente com o ácido nitroso, né? Poluentes. E a questão D está dizendo que está errado, né? Porque ela não está lá. Não tem a 1, né? Então, portanto, só vai ser a letra B. Parabéns. Então, 3 e 4. Tudo que a gente falou, Jorginho, na aula caiu nessa questão. O fenômeno aqui chama inversão térmica consiste na mudança brusca de temperatura causando as tempestades de verão frequentes em São Paulo. B. Mudança brusca de temperatura na Amazônia em decorrência de massas polares que ingressam pela bacia do Paraná, passando pelo centro-oeste e alcançando o norte do Brasil. C. Interposição de camadas quentes de ar entre camadas frias, localizadas a uma certa altitude, impedindo a dispersão de poluentes atmosféricos para as camadas superiores. D. Mudança de temperatura do mar pela presença de enormes quantidades de poluentes biodegradáveis,
cuja digestão é essencialmente exotérmica. E letra E, mudança lenta e gradual da temperatura das camadas médias da atmosfera, ocasionada por reações endotérmicas entre poluentes industriais. No caso, ele está querendo saber sobre inversão térmica, que o Jorginho explicou muito bem para vocês. E a gente falou que ali fica uma camada de ar quente, depois vem a fria, e aí não deixa a poluição se dispersar, e ali fica novamente como quente. se fosse um bloqueio. É um bloqueio. É um bloqueio. Então vamos lá, olha só, uma questão de FGV São Paulo. Vamos lá, questão 4. A inversão térmica é um fenômeno bastante conhecido nas grandes cidades, como São Paulo e México. Além da falta de ventos, é correto afirmar que o acúmulo de poluentes deve-se, letra A, ao ar frio mais denso que não sobe, não ocorrendo a circulação vertical. B, ao ar quente mais denso que não sobe, não ocorrendo circulação vertical. Ficou igual, né? Mas vamos ver se está igual. Mais denso, Não, aqui é frio. Ah, tá, ar frio, isso. Só mudou a palavrinha ali, beleza. Tem uma... Ao ar quente mais denso que não sobe, não ocorrendo a circulação vertical. Letra C, ao ar quente menos denso que não sobe, permitindo a circulação vertical. D, ao ar frio menos denso que não sobe, não ocorrendo a circulação vertical. E letra E, ao ar quente e ao frio que sobem, permitindo a circulação vertical. Rapaz, aí o aluno, ele leu e releu várias vezes essa questão. Tem que ler e reler e observar na imagem que a gente colocou, mostrou na aula, e que ele tem acesso a esse material. Exatamente. Como que ocorre da inversão térmica. Exatamente. E a gente falou durante isso, o ar frio, ele é denso, né? E ele não sobe, não ocorrendo a circulação vertical. Era a letra A, parabéns. Vamos lá para uma questão de Enem. PUC Minas, a maior parte dos cientistas afirma que existe uma elevada presença de dióxido de carbono na atmosfera, em virtude da queima permanente e cada vez mais intensa de combustíveis fósseis, de forma cumulativa desde a Revolução Industrial. Neste contexto, é correto afirmar que a. As emissões de dióxido de carbono ocorrem em uma distribuição bastante uniforme, envolvendo com o mesmo grau de intensidade os diferentes países? Letra B. Os países altamente industrializados detêm tecnologias que permitem uma participação extremamente baixa na emissão de gases. C. As emissões de gases possuem forte relação com o grau de industrialização dos países, sendo particularmente grave na América do Norte, Ásia e Europa. Letra D. A América do Sul e a África apresentam baixas emissões de gases, permitindo afirmar que ainda não iniciaram seus processos de industrialização. Aqui já cancela, nós já somos industrializados e falamos durante a aula que aqui está poluindo muito e os olhos do mundo estão se voltando para a Amazônia, porque a gente está poluindo, jogando muito dióxido de carbono. E outra, a região da América do Sul tem polos, grandes polos industriais, como São CO2, Paulo, isso. México. Aliás, México não, São Paulo, Argentina, Uruguai são áreas industrializadas. Em todo o continente americano temos baixas emissões de poluentes atmosféricos. Em todo o continente tem baixa emissão, olha, em todo o continente americano. Só os Estados Unidos já é o campeão. Quando fala continente americano, pessoal, entenda América do Norte, Central e do Sul, ok? Exato. Então, não vai ser a letra A. B. Os países altamente industrializados detêm tecnologias que permitem uma participação extremamente baixa na emissão de gases. Não tem nada a ver. Então, vai ser isso aqui, ó. Países industrializados, em especial da América do Norte, que é os Estados Unidos, a Ásia, ali a China, a Índia e a Europa Ocidental. São os que emitem mais gases para a atmosfera. Questão número 6. Segundo cientistas da NASA, James Hansen, a temperatura da Terra alcançou nos últimos 30 anos uma rápida ascensão de cerca de 0,2 graus Celsius. Fenômeno esse que jamais havia ocorrido desde que acabou a última era glacial há mais de 12 mil anos. Tal aquecimento se explica, conforme o cientista, pelo aumento de emissão de gases estufa. São consequências do fenômeno de aquecimento global. 1. Devastação de florestas e savanas. 2. Redução do volume de geleiras alpinas das calotas glaciais. 3. Maior possibilidade de formações de tempestades e ciclones, tanto no Atlântico Norte como no Atlântico Sul. 4. Redução da acidez das chuvas. 5. Transgressão marinha sobre a parte das faixas costeiras. 6. Rebaixamento do dos oceanos e consequente expansão das áreas litorâneas. E 7. Aumento dos riscos de degradação dos ecossistemas. Então, vai estar correto ali o que está no 2,
3, 5 e 7. Beleza, galera? Letra E. Essa aí o aluno só precisava ler com atenção ali, que isso aí tudo foi falado durante nossa aula. Perfeito, Jorginho. Então era isso, galera, que nós tínhamos para vocês. Nos encontramos na próxima aula de Geografia. Tchau. Um próximo abraço. Um abraço. Tchau, tchau.